Êxodo capítulo 26. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino torcido e tecido azul, púrpura e carmesim, com querubins bordado nelas. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão enlaçadas umas às outras. As outras 5 serão enlaçadas da mesma maneira. Farás laçadas de tecido azul na orla da última cortina do primeiro grupo. Assim, farás na orla da primeira cortina do segundo grupo. Serão 50 laçadas na orla de uma cortina e 50 laçadas na orla da outra. As laçadas serão opostas umas às outras. Farás 50 colchetes de ouro e com eles prenderás as cortinas uma à outra. Assim, o tabernáculo será um todo. Farás também cortinas de pelo de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Farás 11 cortinas assim. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas terão a mesma medida. Reunirás 5 cortinas em um grupo e as outras 6 em outro grupo, e dobrarás a 6ª cortina na frente da tenda. Farás 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo, e as outras 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Farás também 50 colchetes de bronze e introduzirás os colchetes nas laçadas. Assim, unirás a tenda para que forme um todo. E o que sobrar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, será pendurado nos fundos do tabernáculo. E o côvado que sobrar, nos 2 lados, no comprimento das cortinas da tenda, será pendurado nos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Farás também, para a tenda, uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e por cima desta, uma cobertura de peles de animais marinhos. Farás também as tábuas do tabernáculo de madeira de acácia, que serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. Cada tábua terá 2 encaixes justapostos. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Ao fazer as tábuas do tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 baixos debaixo de cada uma das tábuas para os 2 encaixes. Também farás 20 tábuas para o lado norte do tabernáculo, com suas 40 bases de prata. 2 bases debaixo de cada uma das tábuas. E farás 6 tábuas voltadas para o fundo, no lado ocidental do tabernáculo. Farás também 2 tábuas para os cantos do fundo do tabernáculo. Por baixo serão duplas, estendendo-se inteiras do mesmo modo até a primeira argola em cima. Assim serão as 2 tábuas dos cantos. Haverá 8 tábuas com suas 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada uma das tábuas. Farás também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado e 5 para o fundo do tabernáculo, no lado ocidental. O travessão central passará entre as tábuas de uma extremidade à outra.
Revestirás de ouro as tábuas e de ouro farás as suas argolas, por onde passarão os travessões, que também serão revestidos de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de tecido azul, púrpura e carmesim de linho fino torcido, com querubins bordados nele, e o suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro, com colchetes de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levarás a arca do testemunho para dentro do véu. Este véu fará separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Colocarás a mesa do lado de fora do véu e o candelabro em frente à mesa, para o lado sul do tabernáculo. A mesa ficará no lado norte. Farás para a entrada da tenda uma cortina de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra de bordador. Farás para a cortina 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e com ganchos também de ouro, e fundirá para elas 5 bases de bronze.